Graça e paz, amado de Deus, estamos aí para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você está no seu nosso Ponto Teológico, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos fazer um review aqui desta obra Teologia Sistemática, né? John MacArthur e Richard Mayhew, são de editores, editora Peregrino, um estudo aprofundado das doutrinas bíblicas, obra bonita, né? Capa branca, mais de 1.200 páginas. Olha, fique comigo até o final desse vídeo, que você vai ver detalhes interessantíssimos. E para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Se você assiste nossos vídeos, mas não é inscrito no nosso canal, Deus está vendo tudo isso, convido você para se inscrever aqui no nosso canal e fazer parte da família Point. 2 segundos para você se inscrever. Ó. 1, 2, pronto. Já faz parte da família Point agora. Agora você vai receber as notificações das lives especiais que a gente costuma fazer, as notificações dos reviews, de todas as aulas, videoaulas. Dá uma olhadinha na nossa playlist, nós temos muita coisa interessante lá, dá uma conferida. E se você gostar dessa obra, eu vou deixar o link aqui, também fixado nos comentários, o link da Amazon. Caso você queira adquirir essa obra, né, você poderá estar adquirindo através do nosso link e abençoando o nosso canal, tá certo? Você comprando através do nosso link. E outra coisa também interessante é que outra coisa interessante é que se você deseja fazer parte aí do nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo aí especial, um grupo, né, para os patrocinadores, né, um grupo onde a gente divulga aí diariamente as promoções do dia a dia, os lançamentos, pré-lançamentos. Não é grupo para debates teológicos, discussões, nada disso, tá certo? Basta você se tornar o nosso apoiador. O link do Apoia-se também está fixado aqui nos comentários. Você se tornando o nosso apoiador, vou te colocar aqui no grupo do WhatsApp. Quando você entrar na plataforma lá do Apoia-se, você vai ver que nós temos uma meta financeira para nós alcançarmos. Quando a gente bater essa meta, o propósito é sortear livro de teologia mensalmente para todos os apoiadores. Tá certo? Então, vamos ver aqui na contracapa. O Albert Muller Jr. vai dizer o seguinte, ó. Presidente e professor da disciplina Joseph Emerson Brown de Teologia Cristã no Southern Baptist Theological Seminar. Ele diz o seguinte a respeito dessa obra. Este novíssimo recurso é uma apresentação rica e convincente dos fundamentos teológicos da cristandade, fornecendo aos leitores uma sistematização acessível, porém persuasiva da verdade bíblica. Numa era em que os últimos vestígios da influência cristã sofrem os efeitos da erosão no Ocidente, ricos recursos como teologia sistemática vêm para edificar e fortalecer a igreja no enfrentamento da rígida oposição do mundo. Walter Kaiser Jr., presidente emérito e professor de disciplina Kuhlman, no Mockler do Antigo Testamento, no Gordon Cole Theological Seminar, escreveu o seguinte, ó. É um deleite recomendar de todo o coração a obra Teologia Sistemática de John MacArthur e Richard Mayhew. Essa obra será celebrada pela clareza de seu esboço e descrição das doutrinas da Bíblia. O livro é bom demais para não se ter na biblioteca. Aí você tem aqui o currículo do nosso querido John e do Richard. Ó. Doutor em Divindade no Talbot Theological Seminar, é o pastor mestre da Grace Community Church em Sun Valley, na Califórnia, onde está servindo desde 69. Caramba, 56 anos. Ele é conhecido internacionalmente por sua pregação expositiva, versículo a versículo, e do Ministério de Exposição Bíblica por meio de seu programa diário de rádio Grace to You. O autor também escreveu ou editou outros 400 livros e guias de estudo. MacArthur serve como presidente do Masters University and Seminar. Ele e sua esposa, Patrícia, moram em Southern Califórnia e têm 4 filhos adultos. E Richard Mayhew, THD em Grace Theological, né? Mestre, né? Grace Theological Seminar. Serviu no Masters Seminar de 89 a 2016 como deão, professor, pesquisador de teologia e vice-presidente executivo. Mayhew escreveu ou editou mais de 30 livros, incluindo teologia sistemática. Rapaz, uma obra interessante, né? Vamos ver aqui alguns detalhes. A editora Peregrino, não conhecia essa editora. Essa obra foi lançada em 2021, né?
Interessante. Primeira edição lá nos Estados Unidos, né? 2021. Aqui a primeira edição em 2022. Certo? E aí nós temos aqui o conteúdo. Né? Introdução, prolegômenos. Palavra de Deus, bibliologia. Deus o Pai, teologia propriamente dita. 4, Deus o Filho, cristologia. 5, Deus o Espírito Santo, primatologia. 6, homem, pecado, antropologia, ramartiologia. 7, salvação, soteriologia. 8, anjos, angelologia. 9, a igreja, eclesiologia. 10, o futuro e eclesiologia. Tá vendo? Aí tem o esboço aqui, tintim por tintim, lá na introdução, prolegômenos. O que é teologia? Por que estudar teologia? Quais os principais tipos de teologia? O que é teologia sistemática? Quais as categorias da teologia sistemática? Tá vendo? Tem essa introdução aí, nas palavras iniciais. Você pode parar o vídeo se você quiser. Com a teologia sistemática se relaciona com a vida pessoal. Ó. Interessante, né? Aí, capítulo 2, a palavra de Deus, bibliologia, lá, inspiração das escrituras, revelação, inspiração, definição de inspiração, preparação para a inspiração, provas da inspiração, autoridade das escrituras, inerrância das escrituras, tá vendo? Infalibilidade, inerrância, Jesus e inerrância, preservação das escrituras, ó. Ensino e pregação das escrituras, nossa responsabilidade para com as escrituras, tá vendo, ó? Receber a palavra, orar para entender a palavra, alimentar-se da palavra, obedecer a palavra, honrar a palavra, estudar a palavra, pregar e ensinar a palavra, estimular as pessoas em relação à palavra e discipular. Olha, interessante, hein? Deus o Pai, teologia propriamente dita, a existência de Deus, afirmações bíblicas, cognoscibilidade e compreensibilidade de Deus, classificação das provas naturais, tá vendo? Capítulo 3 aí vai falar sobre os atributos, os nomes de Deus, a trindade, explicando a trindade, decreto, criação, milagres divinos. E você que pulou aí a introdução, só lembrando você, né, o link para você poder adquirir essa obra, o link da Amazon está fixado aqui nos comentários. Se você comprar essa obra ou qualquer outra coisa aqui no nosso link, você ajuda o nosso canal, tá bom? Olha lá, o problema do mal e até a Odisseia, ó. Interessante. Capítulo 4, Deus o Filho, a cristologia, Cristo pré-encarnado, eternidade, o eterno Filho de Deus, o Cristo encarnado, ensinos, milagres, prisão, julgamento, Cristo glorificado. Olha lá, arrebatamento, trono de julgamento, segunda vinda, reino milenar. Interessante, né? 5, a Deus, Espírito Santo, pneumatologia, análise do Antigo Testamento, análise do Novo, realidade do Espírito Santo, nomes e títulos, figuras de linguagem empregadas, referência ao Espírito Santo, ministério do Espírito Santo em relação a Cristo, ministério do Espírito Santo, salvação, regeneração, batismo, selo, santificação, fruto, serviço, ministério profético. 6, lá, o homem e pecado, antropologia, ramartiologia. Introdução à doutrina do homem, criada à imagem de Deus, constituição humana, origem da alma, pré-existência, criacionismo, introducionismo, coloca aqui as principais linhas correntes de interpretação. Então, gênero criado por Deus, gênero de casamento, gênero de procriação, homossexualidade, ó. Interessante tema. Personalidade, o início da personalidade, pecado, ó. Impacto da queda nos relacionamentos, 3 formas de morte, questões envolvendo a doutrina do pecado, alguns pecados são piores que outros, o pecado imperdoável, o pecado para a morte, existem pecados mortais e pecados veniais, o pecado e o cristão. Interessante, né? Capítulo 7, salvação, soteriologia, plano de redenção, realização da redenção, ó. A ordem da salvação, claro, os autores são calvinistas, vão seguir a ordem calvinista. Tá vendo? Santificação, perseverança, glorificação. É sempre no final de cada capítulo a bibliografia. Anjos, angelologia. Tá vendo? Introdução à doutrina dos anjos. Satanás, a realidade de Satanás, o caráter de Satanás. Né? Também vai falar sobre Satanás e demônios. Ó. A realidade dos demônios, a história dos demônios, o caráter, os demônios, seu papel de servos, a defesa do cristão.
Anjo do Senhor, aparições no Antigo Testamento, características de divindade. Tá vendo? Perguntas e respostas. Aí vem aqui a parte do capítulo 9, lá, a igreja, eclesiologia. Definindo a igreja, o propósito de Cristo para a sua igreja e o reino. Propósitos da igreja, glorificar a Deus, edificar os crentes. Dinâmica bíblica da vida da igreja. Ó. Meios de graça na igreja. Palavra de Deus, batismo, ceia do Senhor, oração, adoração, comunhão, disciplina na igreja. Muito bom, hein? Antecipação do céu. 10, o futuro, escatologia. Ó. Introdução à escatologia, escatologia nos planos de Deus, modelo escatológico, escatologia, interpretação bíblica, escatologia de Jesus Cristo. Tá vendo? Morte, estado intermediário, ressurreição, inferno e céu. Escatologia cósmica, ó, reino de Deus, pré-milenismo futurista, Israel e igreja, juízos futuros, tá vendo? Eventos no porvir. E apêndice final. Tá vendo? Lista de hinos, né? Eles colocam alguns hinos também. Tá vendo? Interessante, lista de tabelas. Aí, ó. Lista de tabelas. Prefácio. Tá vendo? Abreviações. Aí vem a introdução, ó. Olha lá, o termo prolegômenos, né? Prolegômenos. O termo prolegômenos origina-se da combinação de duas palavras gregas, pro, significando antes, e lego, significando dizer, que juntas transmitem o sentido geral de dizer antes ou antecipar-se ao dizer. Um capítulo intitulado Prolegômenos serve como prolegômeno ou prólogo ou discussão preliminar, que introduz e define o conteúdo central da obra que segue. Esses comentários prefaciais incluem informações, definições, metodologia e propósitos, fornecendo assim um contexto para o entendimento do conteúdo subsequente. Aqui, a discussão prolegômenos é organizada por meio de respostas e uma série de perguntas significativas que prepararão o leitor para o material que vem a seguir e que constitui o corpo principal da teologia sistemática. Aí começa aqui, o que é teologia? Teologia, do grego theos, Deus, e logia, tratado, não é um termo exclusivamente cristão. O verbo grego teologel refere-se ao ato de se falar sobre um Deus, ao passo que o substantivo teólogos descreve uma pessoa que se engaja na ação descrita por teologel, ou seja, um teólogo. O adjetivo teológicos descreve algo teológico, enquanto o substantivo teologia significa uma palavra sobre Deus, literalmente teologia. Essas palavras eram usadas em contextos religiosos pagãos séculos antes do Novo Testamento. Nenhum desses 4 termos é encontrado no Novo Testamento ou na Septuaginta. O mais antigo uso cristão de que se tem conhecimento é uma referência ao apóstolo João como teólogos no início do segundo século, Annos Dominus, ou seja, depois de Cristo. Teologia cristã é o estudo da revelação divina da Bíblia. Ela tem Deus como perpétua peça central, a palavra de Deus, desse Deus como fonte e a piedade como alvo. Tá vendo? Aí ele bota aqui, por que estudar teologia, tá vendo? Quais os principais tipos de teologia? Vai falar teologia bíblica, dogmática, exegética, histórica, natural, pastoral, sistemática. Tá vendo? Aqui, a teologia dogmática, a organização das escrituras com ênfase nos credos da igreja, escolhidos e selecionados. Que é a teologia sistemática. Cara, sensacional, hein? Muito interessante. Que é a teologia sistemática. Quais as categorias da teologia sistemática. Tá vendo? Que relação há entre as teologias exegética, bíblica e sistemática? Muito legal. Quais os benefícios e limitações da teologia sistemática? Tá vendo? Qual a relação da teologia sistemática com a doutrina? Tá vendo? Muito interessante. Separei aqui um trecho também, aqui lá na página 250, onde ele já está falando sobre Deus Pai, aqui, ó, Deus, o Pai, teologia propriamente dita, onde ele vai falar sobre a Trindade. Olha, diz aqui. O senso de incompreensibilidade de Deus se torna maior quando o estudante das Escrituras considera a realidade de que Deus é eternamente triuno.
A doutrina clássica, cristã clássica da Trindade é muito bem resumida pelo que se conhece como credo atanasiano. Embora o credo traga seu nome, Atanásio não o escreveu. Antes, o documento parece ter sido produzido por volta do século VI. As declarações chaves quanto à definição são resumidas nesta frase: e a verdadeira fé cristã é esta, que honremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas nem dividindo a substância divina. A doutrina da Trindade, exposta de modo simples, afirma que Deus é absoluto e eternamente uma essência, subsistindo em três pessoas distintas e ordenadas sem divisão e sem replicação da essência. Sendo a Trindade compreensível à mente humana, a doutrina da Trindade deve ser definida em declarações negativas, o que geralmente se denomina de teologia apofática ou simplesmente teologia negativa. Por exemplo, a frase sem divisão e sem replicação da essência, usada acima, é uma expressão da teologia negativa. Tais frases e afirmações são necessárias para estabelecer limites apropriados às declarações positivas, tal como a declaração feita acima de que Deus é absoluto e eternamente uma essência subsistindo em três pessoas distintas e ordenadas. Essa declaração positiva precisa de limites que impeçam as pessoas de pensarem que cada uma das três pessoas possui um terço da essência divina, parcialismo, ou uma essência divina completa que seja distinta do todo, mas essências idênticas às das outras duas pessoas, triteísmo. Se a essência fosse dividida em três pessoas, nenhuma delas seria divina. Se fosse repetida nas três pessoas, o resultado seria a existência de três deuses. Tá vendo? A explicação aqui, ó. Um Deus simples. Há somente um Deus e ele consiste em uma essência simples, não composta, indivisível. Tá vendo? Aí manda ver aqui unidade e singularidade, numérica, unidade e simplicidade. Três pessoas. O Deus único existe eternamente como três pessoas distintas, o que também se conhece como subsistências e hipóstases. As seguintes passagens revelam que há três pessoas divinas. Cita aqui Mateus, João e tal. As distinções entre as pessoas são mais bem explicadas pela seguinte ilustração antiga, chamada de o escudo da Trindade, ou o escudo da fé. A afirmação mais antiga data do início do século XIII d.C. É essa aqui, ó. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo e o Filho não é o Espírito Santo. Tá vendo qual a igualdade, a distinção das pessoas, tá vendo? Cara, se você realmente quer ser um excelente professor, excelente pregador, você é obrigado a saber essas coisas, tá? E tá bem mastigadinho. Muito interessante, muito interessante. Uma obra sensacional. Já estava no meu radar há mais de ano. E agora Papai do Céu nos abençoou. E é isso aí. Diz pra mim, se está no seu radar, acho que já deu para você ter uma noção, né? Aqui, história inicial do desenvolvimento teológico. Bastante notas também, tá vendo? E aí, diz pra mim se está no seu radar. Se tiver no seu radar, se você deseja abençoar o nosso canal, você pode estar adquirindo aí através dos nossos links, tá certo? E torna-se nosso apoiador aí. O link do apoio está aí embaixo, a partir de R$10. Se você se torna nosso apoiador, você vai fazer parte aí do nosso grupo VIP do Point Teológico da Família Point. Tá certo? Deus abençoe e até a próxima.